guardado essas bancas. Então, querido, ó, pode começar, boa sorte, vamos que vamos. Até mais. Tá desligado o seu áudio, Betânia. Liga ele aí. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Betânia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os integrantes da banca por ter aceito o nosso convite. Vou apresentar para vocês a minha dissertação. Ela está intitulada como Efeito dos incêndios florestais e da temperatura ambiental no recrutamento reprodutivo de Podequinêmicos expansa e Podequinêmicos vinifilus. Este trabalho tem como orientador o professor Dr. Dilermano Pereira Lima Júnior e como co-orientador o professor Dr. Luciano Benedito de Lima. Este trabalho ele está estruturado da seguinte forma. Primeiramente, eu vou abordar a introdução aos nossos objetivos e hipóteses, posteriormente, material e métodos, os nossos resultados e, por fim, a discussão deste trabalho. Então, pessoal, os impactos causados pelos incêndios florestais, eles resultam em múltiplos problemas, como, por exemplo, a poluição do ar, a emissão de gases de estufa com consequências diretas sobre a fauna e flora, consequências hidrológicas, consequências na saúde humana e consequências sociais. Os incêndios florestais, eles podem ocasionar efeitos potencialmente grandes a populações de répteis e outros animais da floresta que se movem lentamente, incluindo aqueles que vivem na serrapilheira, que são duramente afetados devido à sua mobilidade limitada. De forma geral, os répteis podem ser afetados diretamente, o que pode levar à mortalidade da população, ou indiretamente, o que pode levar a modificações na estrutura da vegetação, afetando positivamente ou negativamente a espécie. Por exemplo, algumas comunidades de lagarto respondem positivamente aos incêndios florestais, promovendo, assim, no caso dos incêndios florestais, acabam promovendo o número de espécies dessas comunidades. Todavia, os quelônios, eles apresentam sensíveis a todos os aspectos do fogo, devido à sua mobilidade limitada, correndo um alto risco de ferimento e mortalidade. Aliado a isso, eles podem ocorrer também a diminuição da aptidão dos indivíduos e a diminuição dos níveis populacionais dessas espécies. Infelizmente, os incêndios florestais ainda é um mecanismo de manejo bastante utilizado nas atividades agropecuárias para eliminação de restos de plantação, restos de passagem, eliminação de pragas e doenças. Porém, a utilização desse artifício de modo inadequado pode gerar grandes implicações ambientais. A classificação de incêndios florestais ela pode ser definida como incêndios superficiais, incêndio subterrâneo e incêndios em copa. Incêndios superficiais são definidos como aqueles incêndios que se propagam consumindo todo o combustível presente no solo, queimando pastos e relvas. Esse tipo de incêndio ele pode estar vivo ou morto e ele possui uma propagação relativamente rápida e uma grande abundância de chama. Esse tipo de incêndio geralmente é responsável por originar outros tipos de incêndio. Já incêndios subterrâneos são definidos como aqueles incêndios que se propagam consumindo toda a camada de humus ou de material parcialmente decomposto existente abaixo da superfície do solo. Geralmente ocorrem em regiões pantanosas. Já incêndios em copa são definidos como aqueles incêndios que se espalham através da copa das árvores. Para que isso venha a acontecer, tanto as folhas das árvores quanto a floresta em si devem ser densas e inflamáveis. Então, durante o período reprodutivo, as tartarugas mães, elas buscam locais que proporcionam fatores físicos que permitam igualmente um abrigo seguro e um calor necessário para garantir o processo de incubação. As características desses locais de deposição podem intervir não somente no desenvolvimento do embrião, mas também no hábito dos filhotes. Alguns fatores abióticos, como a taxa de oxidação da areia, a temperatura, a pluviosidade, a existência de poluentes e a compactação dos sedimentos também pode interferir no recrutamento reprodutivo das tartarugas. A temperatura durante o período de incubação, ela vai exercer um papel fundamental para o desenvolvimento, no caso, para a determinação sexual da maioria das partes das tartarugas. Isso devido a algumas propriedades do ninho, como, por exemplo, a composição dos sedimentos, no qual determinado nível de temperatura vai permitir o nascimento de mais fêmeas ou macho. Esse intervalo de tempo ele é chamado de temperatura pivotal. A temperatura também vai exercer um papel fundamental no desenvolvimento embrionário, onde elevado nível de temperatura vai permitir com que esse ciclo de desenvolvimento das tartarugas se complete
antes dos períodos das enchentes. As tartarugas do gênero Podecnemus, elas possuem um habitat exclusivamente de água doce e apresentam uma ampla distribuição pela América do Sul, sendo representada por 6 espécies do gênero Podecnemus, que é a Podecnemus logi, Podecnemus erythrocephala, Podecnemus unifilis, Podecnemus leiuana, Podecnemus sextuberculata e Podecnemus expansa. Porém, dessas 6 espécies citadas, somente essas 4 últimas ocorrem no Brasil. O gênero Podecnemus ele também possui uma ampla distribuição na bacia hidrográfica do rio Amazonas e na bacia hidrográfica do rio Araguaia-Tocantins, podendo destacar a presença de 2 espécies do gênero Podecnemus, que é o tracajá, Podecnemus unifilis, e a tartaruga da Amazônia, Podecnemus expansa. A tartaruga da Amazônia ela é a maior espécie dentro do gênero Podecnemus, chegando a medir 90 centímetros de comprimento e chegando a pesar 65 kg. Durante seu período recém-eclodido e juvenil, ela vai apresentar coloração amarelada na cabeça. Em sua fase adulta, ela vai sofrer algumas alterações ontogênicas nas fêmeas, tornando-se amarronzadas. Sua carapaça ela é caracterizada por ser achatada e larga na região posterior. E ao passar dos anos, elas podem sofrer algumas modificações em sua cor, se tornando amarronzadas, cinzas, até mesmo esverdeadas. Quanto à dieta delas, das tartarugas, sua dieta está sujeita de acordo com a sua fase de vida, podendo se alimentar tanto de frutas quanto sementes, musgo, até mesmo pequenos crustáceos. Mas, em sua grande maioria, sua dieta é predominantemente herbívora. As tartarugas também desempenham um papel importante, né, ecológico, que elas atuam na ciclagem de nutrientes e dispersão de semente no ecossistema. Já os tracajá é a segunda maior espécie dentro do gênero Podecnemus, chegando a medir 70 centímetros de comprimento. Sua carapaça ela é dorsalventralmente achatada. Em sua fase infantil, ela vai apresentar coloração amarela, uma coloração verde-oliva com bordas amareladas em sua carapaça. As fêmeas elas vão apresentar uma cor que vai variar entre cinza e marrom, e os machos vão apresentar uma coloração preta com manchas amareladas na cabeça. A cauda dos machos vão apresentar maior que as fêmeas, porém a sua carapaça vai possuir um tamanho inferior à das fêmeas. Quanto à dieta dos tracajás, a dieta dos tracajás é predominantemente herbívora, mas ela também pode se alimentar de alimento de origem animal. As tracajás também desempenham um papel importante ecológico, atuando como consumidores de herbívoros, moluscos, inseto, vegetal. Inclusive, elas também servem de recurso alimentar para outras espécies, como aves, jacarés. Quanto aos micróbios, as tartarugas da Amazônia possuem preferência por águas mais profundas. Diferentemente das tartarugas da Amazônia, os tracajás possuem preferência por ambientes mais rasos. Essa divergência de locais permite com que ambas espécies consigam sobreviver em um mesmo ambiente. Quanto aos locais de seleção de deposição, as tartarugas da Amazônia possuem uma seleção mais especializada, possuindo preferência por praias mais altas, com acúmulo de areia acima de 450 centímetros. Já os tracajás, elas apresentam mais generalista quanto à escolha do seu local de nidificação. Até o momento, nós não sabemos, de estudos que avalia o efeito dos incêndios sobre o recrutamento reprodutivo das tartarugas do gênero Podecnemus. Essa informação ela é de grande importância, haja visto que as mudanças climáticas elas têm se tornado ainda mais intensas, fazendo com que essas espécies se tornem ainda mais vulneráveis, além dos distúrbios que elas já vêm sofrendo, como a caça ilegal. Então, diante deste contexto, esse trabalho ele tem como objetivo, basicamente, responder 2 perguntas. A primeira é: qual que é o impacto dos incêndios sobre a desova das tartarugas? Nossa hipótese é de que áreas de desova expostas ao fogo tenderão a apresentar um menor recrutamento reprodutivo das tartarugas Podecnemus expansa e Podecnemus unifilis. A nossa segunda pergunta é avaliar qual que é o efeito da temperatura ambiental no recrutamento reprodutivo. Nossa hipótese é de que anos com uma maior temperatura média há um recrutamento reprodutivo maior. O monitoramento ele foi realizado em 6 praias do Rio das Mortes, no município de Novo Santo Antônio, Mato Grosso. O município ele está estabelecido nas unidades geomorfológicas denominadas Depressão do Araguaia e Planície do Bananal. A vegetação predominante no município é do tipo cerrado, com características típicas desse bioma.
marcada pela presença de campo de murundum, mancha de cerrado limpo, cerrado típico, cerradão e florestas inundadas. De acordo com a classificação de Köppen, o clima predominante na região é do tipo I, com estações secas durante o período de inverno, que vai entre maio e setembro, e estações chuvosas entre outubro e abril. Com relação ao clima ainda, o clima predominante na região é quente, com temperatura ao redor de 24 graus Celsius. Os dados eles foram fornecidos pela ONG Aliança da Terra, através do projeto Quelônia do Rio das Mortes. O projeto ele monitora e fiscaliza a atividade reprodutiva de duas espécies de quelônio, que são os tracajás e a tartaruga da Amazônia, que utilizam essas áreas de desova regularmente. Os dados eles foram obtidos através de monitoramento das áreas de desova entre 2006 a 2021, onde diariamente os técnicos do projeto fazem a identificação e a catalogação desses dados, onde é realizado todo o processo de reconhecimento, numeração do ninho, acompanhamento diário dessas 6 praias até a eclosão e, posteriormente, a soltura dessas tartarugas em seu ambiente natural. Dos ninhos foram extraídas informações como ano e praia, espécie, técnico de coleta, número de cova, data de postura, data de eclosão, número de filhotes vivos, número de filhotes mortos, número de filhotes com anomalia, número de ovos viáveis, número de ovos inviáveis e ninhos predados. As informações referentes à temperatura média, elas foram obtidas através do sistema de monitoramento da região. Nós utilizamos o sistema de monitoramento agrometeorológico AgriTempo para extrair essas informações, onde nós extraímos essas informações da temperatura média do ar durante o período reprodutivo de cada uma das espécies, de junho a novembro para os tracajás e de setembro a dezembro para a tartaruga da Amazônia. As informações referentes aos incêndios florestais nas praias de desova, nos períodos de 2006 a 2021, elas foram obtidas através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esses dados eles consistem numa planilha que possui as coordenadas geográficas dos focos de incêndio. Então, no caso, nós extraímos as informações dos focos de incêndio durante o período reprodutivo de cada uma dessas espécies. No caso, para os tracajás de junho a novembro, para a tartaruga da Amazônia de setembro a dezembro. Então, a partir das coordenadas geográficas dos focos de incêndio, nós criamos um objeto especializado do tipo Shapefiler. Em seguida, com as coordenadas geográficas das praias, nós criamos um objeto especializado do tipo vetorial através do pacote SF de PBESVA 2018, utilizando um ambiente de programação R estatístico. Então, com os shapes dos pontos das praias, nós criamos para cada praia buffers ao entorno dela de 5 km. Posteriormente a isso, nós fizemos a intersecção entre o shape dos focos de incêndio e o shape dos buffers das praias. Através dessa intersecção, nós tivemos o número de focos de incêndio em cada uma das praias durante o período de monitoramento. Posteriormente a isso, nós fizemos a junção da planilha com as informações do monitoramento, fornecida pelo projeto, com as planilhas do foco de incêndio em um único banco de dados. Para determinar a importância relativa de cada uma das praias, nós fizemos uma análise de tipo descritiva, e para avaliar o efeito dos incêndios florestais e da temperatura ambiental no recrutamento reprodutivo de ambas as espécies, nós fizemos uma análise do tipo modelo generalizado misto com distribuição de points, onde nós fizemos um modelo separado para cada uma dessas espécies, onde a nossa variável resposta foi o número de filhotes vivos, o número de ovos enviáveis e o número total de ovos. E as nossas variáveis preditoras foram os focos de incêndio em uma escala de 5 km, a temperatura média ambiental e a interação entre as variáveis preditoras focos de incêndio em uma escala de 5 km e a temperatura média ambiental. Nós utilizamos como variável aleatória as praias. E todas essas análises foram feitas no ambiente de programação R estatística. Então, primeiramente, nós criamos um modelo global e utilizando cada uma das medidas de recrutamento. Após isso, nós realizamos um modelo de múltipla drenagem através do pacote drag, da função drag do pacote MUMI. Esse pacote ele tem a função de construir submodelos candidatos alinhados ao modelo global. Então, ele identifica os submodelos mais plausíveis para cada
para cada uma das medidas e classifica eles de acordo com os valores de critério de informação de ACAIC e os pesos de probabilidade. Então, para efeito comparativo, né, o modelo ele só será considerado superior ao outro quando a diferença entre seus valores de A e C for maior do que 2. Então, nós também utilizamos, né, o coeficiente de determinação marginal e condicional para explicar quais os modelos eles ajustou melhor aos nossos dados e para todos os modelos nós verificamos os pressupostos de normalidade dos resíduos, homogeneidade das variâncias e linearidade de over de expressão, utilizando a função disponível no pacote. Então, para efeitos de interpretação, nós usamos apenas os melhores modelos selecionados. E nenhum dos modelos eles feriram os pressupostos. Então, um total de 86.361 ovos foram monitorados durante esse período de 2006 a 2021, dos quais 91% resultou em número de filhotes vivos e apenas 9% se mostrou inviáveis. Para ambas as espécies, as praias que apresentaram melhor desempenho reprodutivo para ambas tartarugas foram as praias Gaivota e Praia Lagoa Azul, considerando cada uma das espécies. Para a Podequinemis expansa, as praias que apresentaram melhor desempenho reprodutivo foi a Praia Lagoa Azul, Praia Rancho 2 e Praia Gaivota. A Praia Lagoa Azul com um total de 1.740 ovos, um total de 1.522 filhotes e um total de 181 ovos enviados. Já a Praia Rancho 2 com um total de 1.643 ovos, um total de 1.286 filhotes e um total de 339 ovos enviados. Já a Praia Gaivota, com um total de 1.422 ovos, um total de 1.206 filhotes e um total de 167 ovos enviados. Já para a Podequinemis unifilis, os tracajás, as praias que apresentaram melhor desempenho reprodutivo foram as praias Lagoa Azul, Praia Gaivota e Praia Rancho 1. A Praia Lagoa Azul, com um total de 25.963 ovos, um total de 24.185 filhotes e um total de 1.793 ovos enviados, seguido da Praia Gaivota, com um total de 24.320 ovos, um total de 22.634 filhotes e um total de 1.315 ovos enviados. Já a Praia Rancho 1 apresentou um total de 14.291 ovos, um total de 13.593 filhotes e um total de 755 ovos enviados. Com relação aos focos de incêndio, foram catalogados um total de 8.524 focos de incêndio durante esse período de monitoramento, a somatória de todos os buffers de todas as praias, onde as praias que apresentaram a maior quantidade de focos de incêndio foram as Praias Rancho 1, com um total de 1.873 focos de incêndio, seguido da Praia Saran, com um total de 1.533 focos de incêndio, e, por fim, a Praia Lago do Pinto, com um total de 1.475 focos de incêndio. Então, durante o monitoramento de 2006 e 2021, a temperatura média do município variou entre 27,5 graus Celsius a 29,2 graus Celsius. Foram testados um total de 30 modelos para 3 variáveis de resposta, considerando os valores de A e C. 3 modelos foram considerados adequados aos nossos dados para ambas as espécies. Para a tartaruga da Amazônia, os modelos que estabelecem uma relação com a variável resposta e a variável preditora foram os modelos 1, modelo 6 e modelo 11, onde o modelo 1, número de filhotes vivos, apresenta uma variância explicada pelo efeito fixo de 14%, e uma variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório de 99% dos dados. Já o modelo 6, número de ovos enviados, apresentou uma variância explicada pelo efeito fixo de 33% e uma variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório de 98% dos dados. Já o modelo 11, número total de ovos, apresentou uma variância explicada pelo efeito fixo de 17% e uma variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório de 99% dos dados. Com relação às estimativas dos parâmetros do modelo, para a tartaruga da Amazônia, tanto a temperatura média ambiental quanto a interação entre a temperatura e o número de focos de incêndio apresentou um efeito positivo sobre a nossa variável resposta, o número de filhotes vivos.
Já a temperatura, ela apresentou um efeito negativo, né, com relação à nossa variável resposta, número de filhotes vivos. Já para o nosso modelo 6, número de ovos viáveis, tanto a temperatura média ambiental quanto o número de focos de incêndio apresentou um efeito negativo sobre o número de ovos viáveis, porém, a interação entre a temperatura e o número de focos de incêndio apresentou um efeito positivo. Já com relação ao número total de ovos, nosso modelo 11, tanto a temperatura média do município quanto o número de focos de incêndio em escala de 5 km também apresentou um efeito negativo sobre o número total de ovos, porém a interação entre a temperatura e o número de focos de incêndio apresentou um efeito positivo. Para os tracajás, os modelos que estabelecem uma relação entre as variáveis preditora e as variáveis respostas foram o modelo 16, o modelo 23 e o modelo 26, onde a variância explicada pelo efeito fixo para o nosso modelo 16, o número de filhotes vivos foi de 2%, e a variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório foi de 99% dos dados. Já para o modelo 23, a variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório foi de 99% dos dados. E para o modelo 23, número total de ovos, a variância explicada pelo efeito fixo e o efeito aleatório foi de 99% dos dados também. Considerando as estimativas do parâmetro do modelo, para Tracajá, tanto a temperatura quanto o número de focos de incêndio apresentou um efeito negativo sobre o número de filhotes vivos. Porém, a interação entre a temperatura e o número de focos de incêndio apresentou um efeito positivo. Já com relação à nossa variável resposta, número de ovos viáveis, a temperatura apresentou um efeito negativo, né, sobre o número de ovos viáveis, e para a nossa variável resposta, total de ovos, tanto a temperatura média quanto o número de focos de incêndio também apresentou um efeito negativo sobre o número total de ovos. Porém, a interação entre a temperatura e o número de focos de incêndio apresentou um efeito positivo. Os incêndios florestais, eles são um dos principais impactos sobre os ecossistemas naturais do mundo, e as mudanças climáticas, elas têm incrementado ainda mais esse distúrbio. No que se refere à epitofauna, em que a temperatura vai afetar os aspectos básicos, como a fisiologia, o comportamento, a reprodução e a sobrevivência dos organismos, os incêndios florestais, eles levam a impactos diretos, como a exposição à injúria, o aumento da mortalidade nas populações, a mudanças na qualidade do hábito, isso inclui tanto a questão alimentar, quanto também os locais de nidificação. Contudo, né, existem alguns estudos em que mostram que alguns organismos respondem positivamente aos incêndios florestais, como é o caso do estudo realizado por Bison, 2013 e colaboradores, em que ele realizou um estudo com uma comunidade de lagartos do Planalto de Ozark, e nesse estudo, o estudo dele apresentou que esses lagartos apresentaram um efeito positivo com relação aos incêndios florestais. Um outro estudo realizado também por Foltz e colaboradores, em 2017, na floresta de Chiriquí, Montana, também demonstrou, né, que outros organismos que respondem positivamente aos incêndios florestais. Mas, especialmente as tartarugas, nos chamou a atenção que a maioria dos estudos relacionados aos incêndios florestais foram realizados em regiões de clima temperado e com tartarugas em sua fase adulta, como é o caso desse estudo realizado por Helris e colaboradores, 2020, onde ele fez um estudo numa região de clima temperado, no leste de Tennessee, com tartarugas em sua fase adulta. Nós encontramos apenas um estudo que avaliava o efeito dos incêndios florestais sobre as tartarugas em seu período juvenil. Nosso estudo ele é de grande importância. Por quê? Porque ele contribui para nós iniciarmos o preenchimento das lacunas que existem sobre o efeito dos incêndios florestais sobre as tartarugas neotropicais de água doce. Infelizmente, em nossa área de estudo, nós encontramos, né, incidência de focos de incêndio, cerca de 8.524 focos de incêndio, como eu falei anteriormente, foram registrados, o que perfaz uma média de 568,26 focos de incêndio ao ano, uma quantidade relativamente alta, o que já demanda ações de estudo e manejo para tentar controlar essa situação. Para ambas as espécies, também houve uma relação negativa entre o número de incêndios florestais e o recrutamento, especialmente em relação ao número de filhotes vivos e número total de ovos. Para ambas as espécies, também houve um maior recrutamento reprodutivo em áreas sem focos de incêndio, o que nos dá um indicativo do efeito direto sobre o recrutamento reprodutivo.
Para ambas, é interessante a gente notar também que, para ambas as espécies, né, o número o número de incêndios florestais ele foi relativamente relacionado negativamente com o número total de ovos. Isso nos dá um indicativo da plasticidade dessas tartarugas na escolha dos sítios de desovo. Por exemplo, provavelmente essas tartarugas ou elas estão deixando de depositar seus ovos naquelas áreas onde há a passagem dos focos de incêndio, ou elas estão depositando seus ovos fora da área do monitoramento. Para ambas as espécies, também houve uma relação negativa entre o número de ovos enviáveis e a temperatura. Esse resultado, ou seja, onde houve focos de incêndio, onde houve uma maior temperatura, houve uma quantidade menor de ovos enviados. Então, estudos referentes à temperatura já é algo mais estabilizado, ou seja, é algo que já vem acontecendo com relação a essas espécies. Mas, por exemplo, alguns autores como Bu et al., 1982, e colaboradores, melhor dizendo, ele, em seu estudo, ele mostrou que altas temperaturas é um aliado importante para a determinação sexual, porque, além de acelerar o desenvolvimento embrionário, também vai desempenhar um papel importante na atividade de aromatose e do estrogênio, além de auxiliar também na determinação sexual. O período pivotal, no caso, para a tartaruga da Amazônia, é 32,9 graus Celsius, e, no caso, para o tracajá, é 31,77 graus Celsius. Ou seja, a temperatura, estudos referentes à temperatura já é algo mais estabelecido na literatura, como a gente pode ver por Bu et al., 1982, e outros estudos também citados no trabalho. Para ambas as espécies, houve uma relação distinta em relação à temperatura e o número de filhotes vivos. Por exemplo, para a tartaruga da Amazônia, houve uma relação positiva entre a temperatura e o número de filhotes vivos, porém, para os tracajás, houve uma relação negativa entre a temperatura e o número de filhotes vivos, não corroborando com outros estudos prévios, como, por exemplo, um estudo realizado por pais com uma espécie do gênero Podequinemus, onde, nesse estudo, ele aborda que a temperatura ela possui um efeito positivo para o recrutamento reprodutivo das tartarugas, para o número de filhotes vivos, no caso. Para ambas as espécies também houve uma relação inversa entre a temperatura e o número total de ovo. Isso nos indica uma plasticidade, uma maior plasticidade, ou seja, provavelmente o número de ovos ele poderia ser contrabalanceado por um investimento maior por ovo, o que seria a teoria do tamanho ótimo do ovo, né? Essa teoria prediz que essa relação é dirigida por seleção natural, mas seria importante, né, mais estudos, né, para nós conseguirmos entender o grande quadro dessa relação com maior facilidade. Então, nós indicamos, né, estudos que avaliam os impactos sobre incêndios florestais em adultos da espécie estudada, tanto da tartaruga da Amazônia quanto dos tracajás. Por exemplo, o Lovick, ele indicou alguns estudos importantes também que seria essencial para conseguir manejar melhor essas espécies, como estudos de radiotelemetria ou scan, que permite identificar os indivíduos injuriados ou que sofrem por mortandade, estudos da qualidade do hábito, taxa de mortalidade, capacidade reprodutiva, são estudos que seriam de grande importância para conseguirmos manejar melhor essas espécies. Sugerimos também estudos experimentais, né, que avaliem o efeito dos incêndios florestais sobre os ninhos. Por exemplo, estudos que nos auxiliem ver se a temperatura durante o período dos incêndios florestais pode interferir na temperatura interna do ninho, né? Promovendo alguma alteração na taxa de natalidade dessas tartarugas. Para ambas as espécies, também houve uma interação positiva entre os focos de incêndio e a temperatura média. Particularmente, nós não conseguimos vislumbrar um resultado biológico para esse resultado. Mas nós acreditamos que pode ter ocorrido um erro do tipo S, ou seja, uma mudança na escala de interação, onde, nesse caso, a temperatura e os focos de incêndio, eles foram tomados por escalas distintas, onde a temperatura se comportou de forma aditiva e o número de focos de incêndio se
comportou de forma multiplicativa. Apesar dos quelônios eles serem um grupo carismático, um grupo bastante, aparentemente bastante carismático, nos chamou a atenção a falta de informação sobre a biologia básica desses bichos, né? Então, além dos impactos antrópicos que elas já sofrem, novos impactos, como, por exemplo, a contaminação por pesticidas, como foi o caso desse estudo realizado por Mendonça e colaboradores em 2022, foram detectados, onde, por exemplo, nesse estudo, ele mostra que a exposição a glifosato e fipronil levou ao baixo desenvolvimento e má formação de filhotes da tartaruga da Amazônia. Então, nós reforçamos estudos referentes ao manejo dessa espécie, a estudos experimentais que ajudam a gente a entender melhor o grande quadro dessas espécies, o que elas têm, o que a gente pode fazer, né, para poder melhorar o manejo dessas espécies, para que nós possamos, né, enfrentar as consequências, os impactos que essas espécies possam estar sofrendo atualmente e futuramente, né, com mais clareza. Então, primeiramente, eu gostaria de quero agradecer meu ABA por cuidar de mim em todos os sentidos e colocar pessoas incríveis em meu caminho. No caso, uma das pessoas incríveis que ele colocou no meu caminho foi o meu orientador, que durante toda essa trajetória de 2 anos no PPGEC, foi sempre presente e me auxiliou em todas as áreas possíveis com relação à vida acadêmica. Obrigada, professor, pela paciência, por todo o ensinamento compartilhado comigo e por todo o aprendizado que o senhor me proporcionou ter, sendo sua orientanda. Gostaria de agradecer também ao meu orientador, Luciano, por todo o ensinamento que ele teve para comigo, né? Mesmo distante, toda a questão das análises estatísticas, tanto ele quanto o professor sempre esteve tentando me explicar da melhor forma possível para que eu pudesse entender. Muito obrigada, sou grata pela vida de vocês. Gostaria de agradecer a minha família, quero agradecer a minha família também, que sempre esteve presente comigo em todos os momentos, me motivando e me impulsionando a correr atrás dos meus sonhos. Quero agradecer a minha amiga Sara, que vem acompanhando comigo desde a graduação, me motivando, a gente conversando, desabafando uma com a outra, isso é muito bom. E o presentinho que eu recebi da graduação eu quero levar para a vida inteira. Quero agradecer também a todos os meus colegas de turma e amigos que eu criei durante esse período de 2021 a 2022, 23, né, no caso. Muito obrigada pelo companheirismo de vocês. O João, né, que eu acredito que está aí, Sarinha, Lucas, tem outros que não estão aí também, mas que foram importantes também para essa fase. Quero agradecer também a todos os integrantes do laboratório por todo acolhimento. Eu tive a oportunidade de ir aí 2 vezes no laboratório e me senti super acolhida, super em casa. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Gostaria de agradecer também à ONG Aliança da Terra por me fornecer os dados e me dar a oportunidade de continuar trabalhando com as espécies de quelônios, né, que é a área da biologia que eu me identifiquei. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Danira, muito obrigada, Ricardo, Gedeon, Ciene, as pessoas que eu tive mais contato foram essas. Muito obrigada pelo companheirismo de vocês e pela carta de confiança que vocês me deram em trabalhar com os dados de vocês. E por me fornecer também durante um período bolsa, né, quando eu não tinha bolsa no PPGE, que eles foram e conseguiram, juntamente com o meu orientador, uma bolsa para que eu pudesse me manter durante esse período. Quero agradecer também a CAPES, que me forneceu uma bolsa nessa última parte agora do mestrado, e também ao PPGEC, juntamente com o NEMAD, por me dar essa oportunidade de cursar um programa de pós-graduação gratuito e de um nível excelente. Muito obrigada. E aos integrantes da banca, mais uma vez, muito obrigada a vocês por disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês para contribuir no meu trabalho. E a todos que estão assistindo, meu muito obrigada. Vocês são muito importantes para mim e eu sou grata pela oportunidade de ter vocês neste momento. Por fim, acabei. Devolvo aqui quem é de direito. Obrigado, querida. Obrigado.
Muito bom, agradeço muito também, tá? Você ter aí conosco, batalhando. Sempre a gente aprende, cada pessoa que chega no laboratório é uma nova forma de pensar, outra coisa que a gente tem que educar. Então, assim, eu falo com meus alunos aqui, a gente aprende tão mais que vocês, sabe? Porque é muito gratificante orientar e ver pessoas animadas para trabalhar. Isso para mim gratifica muito. Então, já te parabenizo por aí, porque na hora alguma você pegou fogo em termos de trabalho, sempre correu atrás e isso eu valorizo demais, tá? Então, vamos continuar, né? A defesa. O membro externo tem prioridade, apesar do membro externo estar mais perto, né, Leandro? Ele tem a prioridade, né, Ed? Então, meu amigo, Leandro, obrigado mais uma vez, Ed, obrigado, tá? Sempre bom tê-los aí na banca, a gente trocando ideia. Que pena que não tá dando para ir aí, Ed. Saudade de Chavantina para a gente bater papo. E vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Ed. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal, o público presente, a banca, o orientador, co-orientadora, a Betânia, para todo mundo aí. É muito bom estar voltando na sua banca, Betânia. Quanto tempo que passou da qualificação até agora? Verdade, bastante tempo, né? Não, mas quanto tempo mais ou menos, em meses? Quando foi? Eu acho que tem uns 5 meses e pouco. 5 meses e alguns dias. Não, E 15 dias. meses. Será que deu 5 meses já? É porque foi dia 15 de dezembro. Ah, então tá bom. Eu que já estou perdido no tempo mesmo. Mas assim, do momento que a gente qualificou ao momento que você até mais curto, né? Eu tô sem áudio? Travou, Leandro. Do momento que você qualificou... Agora voltou, né? Eu falo assim, do momento que você qualificou até agora, não tem tantos meses, mas eu quero chamar a atenção, o Ed não participou da qualificação, né? Mas, de forma geral, o seu trabalho amadureceu muito da qualificação até aqui. E isso ficou muito nítido por ter participado da qualificação. E aí eu até faço exercício, às vezes, de comparar os documentos da qualificação e da defesa, né? Quando eu participo das duas etapas. E, assim, a parte analítica, teórica, melhorou muito. E a sua apresentação, eu achei ela mais madura, mais segura agora. Você melhorou muito a parte de imagens, a forma. A qualificação, só para ficar claro, você não fez uma qualificação ruim. Você fez uma qualificação boa como qualificação, mas o amadurecimento que eu esperava e que precisava para chegar no nível próximo de submeter o artigo, eu acho que aconteceu nesse período. Então, de forma geral, um primeiro comentário para você se tranquilizar um pouco, que eu acho que tiveram grandes avanços aí da qualificação para cá. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou tentar apontar algumas coisas, algumas específicas, algumas um pouco maiores, mas espero não ser muito demorado. Às vezes eu falo isso e demoro muito, né? Então eu não gosto de falar. Mas eu vou tentar apontar algumas coisas que, de forma geral, eu acho que o artigo está bom. Mas sempre que a gente lê, a gente vai apontar coisas novas. E aí o sarrafo vai subindo, né? Então, por isso, sempre vão aparecer coisas novas. E aí eu vou começar aqui com algumas coisas que eu anotei no texto. Eu não vou estar te vendo quando eu estar com o texto aberto. Então, aí, se precisa, se eu cair ou coisa assim, o dealer me liga no WhatsApp aqui. E aí, para eu ficar sabendo, tá bem? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vale destacar é que eu gostei que você amadureceu um pouco mais, mas que na introdução geral, que não é a introdução do artigo, você falou muito bem sobre o grupo
e você avançou. O Fabrício deu umas contribuições muito boas na banca de qualificação, e eu comparei as versões e vendo, assim, você teve uma melhora considerável na parte de estruturação básica sobre as espécies, sobretudo na introdução geral. Eu estou falando da dissertação como um todo, que o artigo é importante, mas é importante a dissertação como um todo também. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz na sua qualificação, e que agora, vendo a sua apresentação, ela me veio à cabeça. É uma pergunta até ingênua, mas por que você usou essas duas espécies? Por que você não usou só uma ou não usou três? Elas são muito parecidas, elas são muito diferentes. Tanto eu quanto o Ed, até onde eu sei, a gente não é especialista nesse grupo. Mas talvez 90% dos leitores que vão ler o seu artigo também não serão, né? Tanto é porque você está trabalhando com fofofauna. Então, por que você escolheu essas duas espécies para trabalhar? Porque elas elas utilizam o mesmo ambiente, como eu falei numa parte da introdução, elas utilizam o mesmo ambiente e o projeto já estava trabalhando com essas duas espécies. A princípio, eu só conhecia a tartaruga da Amazônia, que durante meu período da graduação, eu cheguei a conhecer um pouco melhor essa espécie. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a tracajá, foi uma parte importante, porque aí eu pude conseguir identificar melhor as diferenças que elas têm uma com a outra, mesmo utilizando o mesmo ambiente. Por isso que eu escolhi um dos motivos, né, para trabalhar com essa espécie, além de gostar das tartarugas. Enfim. Ótimo. Eu acho que talvez valha colocar uma frasezinha ou complementar essa parte que você já colocou lá, justificando, de certa forma, falando que por ter todas as características que você descreve de tamanho diferente, de a forma de ovopositar um pouquinho diferente e tal, que são espécies que as duas são importantes dentro do grupo, né? Mas que elas usam o habitat de forma um pouco diferente, por isso os impactos ambientais podem responder de forma diferente para as duas. Eu acho que talvez é a cereja do bolo para você conseguir amarrar esses argumentos, né? Porque aí você vem falando muito bem das duas, mas acho que vale a pena fechar falando. As duas são importantes para esse grupo nesses ambientes, mas elas têm algumas peculiaridades que podem levar a gente pensar que esses efeitos ambientais diferentes, eles podem ter impactos diferentes. E aí uma pode ser potencialmente mais prejudicada do que a outra. Leandro, eu posso só... Você se importa se eu complementar? Pode falar, por favor. Essa é até uma das perguntas que eu tinha, mas para a gente economizar tempo, se você não se importa, né? Eu acho que você tem aqui a oportunidade de comparar dois grupos que são diferentes em dois aspectos, que eu vi, né? Como o Leandro disse, nós não entendemos do assunto. Um é do organismo com dietas diferentes, um é predominante herbívora e o outro é predominantemente carnívora, sei lá, ou onívora, não sei. E a outra, épocas reprodutivas diferentes. Uma você falou que é em setembro, outra é em novembro. Eu anotei aqui para te falar, eu acho que caberia até isso entrar dentro de um dos objetivos, ou até criar uma hipótese. É claro, quando a gente não é orientador, a gente fala o que vem na cabeça, né? Talvez não seja tão simples assim. Mas eu acho que você não poderia perder a oportunidade de ter uma hipótese, ou minimamente uma pergunta, que coloca o seguinte: qual desses grupos é mais ou menos afetado pelo distúrbio que eu estou considerando? Pode até já ter algumas expectativas, por exemplo, a herbívora poderia ser mais prejudicada que uma carnívora ou do que uma onívora. Eu anotei isso aqui, vai estar no trabalho que eu vou te mandar, mas vale a pena pensar nisso. Porque se você usou duas espécies e não uma, deveria ter uma razão para isso. É claro que você tinha esses dados, a resposta poderia, é porque eu tinha os dados dessas duas espécies. Mas já que você usou as duas espécies, não perca a oportunidade de criar uma hipótese bacana sobre qual delas é mais afetada.
ou qual distúrbio afeta mais. Eu poderia, por exemplo, esperar que o fogo afetasse aquela espécie que estivesse se reproduzindo no período onde tem mais queimadas, que é setembro. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar. Tá? Desculpa, eu me estendi mais que você, Leandro. Tranquilo. Não, Ed, tá ótimo. A ideia era levantar a bola exatamente para isso. E assim, me perdoem, Diller e Betânia, eu não falei isso na qualificação, mas quando a gente pega o texto mais bruto, a gente resolve muitas coisas outras. E agora, igual eu te falei, como ele está bem mais lapidado, às vezes a gente tem mais fôlego para enxergar de uma outra forma e botar a cereja do bolo. Uma delas com uma espécie, para mim, você tem um bom artigo. Com as duas, você melhora o seu artigo. Se você usar esses argumentos, você bota ele num trampolim muito mais interessante. Por quê? Porque aí você pode tentar, as pessoas tentarem pensar que outros grupos que estão em áreas de cerrado que passam por incêndios, que têm características mais próximas de um grupo, podem responder de uma forma mais similar e outros mais próximos de outro da forma mais similar que o outro. Aí eu acho que pode valorizar um pouco mais o seu trabalho. Perfeito. Muito obrigada pela colocação. Aí, esse é o único comentário que eu deixei na introdução geral. E aí eu já entrei para o artigo propriamente dito, porque eu já sei, eu não vou te fazer essa pergunta, porque eu já sei a resposta, que você pretende, em algum momento, continuar na vida acadêmica. Então, eu gastei um pouco mais de tempo aqui nessas questões que eu achei centrais do artigo, agora propriamente dito, para agilizar o processo também para vocês. Então, eu deixei um comentário lá que eu acho que a escolha da revista foi muito pertinente, eu acho que tem boas chances de enquadrar nela. Paralisou. Deu uma cortadinha, né? A internet lá tá falhando. Acho que agora mesmo ele volta. Se ele não voltar, a gente passa pro Ed e vai emendando, né, Ed? Voltou, Leandro, cortou. Pode repetir, Voltei, por favor. desculpa, pessoal. Não, eu estava falando que eu acho que a revista é bem adequada e tem que ter paciência, porque se vocês publicarem nela, esse trabalho vai ser muito citado. Tem grupos muito fortes, né, já na Amazônia trabalhando com isso, e ele vai ser assim um trabalho que vai casar como uma luva. Só ter paciência para fazer as correções. Deixa eu só seguir aqui nos meus comentários. Lá no final do resumo, você deixou essa frase, a última frase do seu resumo. A continuação de estudos experimentais para estabelecer as relações causais entre os efeitos antrópicos e naturais sobre as populações de tartaruga de água doce neotropical é de extrema importância. Eu concordo com isso. Eu vejo que a gente tem algumas limitações para fazer certos experimentos com esse tipo de grupo. Então, assim, só fazendo de advogado diabo, eu acho que muito dificilmente passaria no comitê de ética experimentos, dependendo da natureza, para fazer, principalmente que você vai expor a impacto. Eu acho que com tartaruga pode ser uma coisa difícil. Você conseguir ficar com o lança-chama lá queimando as tartaruguinhas, eu acho que não vai pegar bem. Mas, de qualquer forma, o que eu coloquei aqui, já um pequeno comentário, depois eu vou voltar a falar um pouco mais adiante. Uhum. Eu acho que além dessa questão dos grupos que a gente falou, uma coisa que eu acho que na apresentação falada você fez até melhor do que no texto, mas já tem no texto, ressaltar um pouco, aí o Ed também pode ajudar, é que grande parte dos estudos com impacto de fogo, eles ocorrem principalmente avaliando planta ou coisa terrestre. Eu acho que isso ainda está pouco chamada a atenção no seu trabalho. E é uma carta na manga. Esses grupos seus a gente pode classificar como semiaquáticos? Sim. Então, eu acho que quando você falar de número de trabalhos no Cerrado, no Brasil,
que trabalharam com fogo. Deve ter revisão sistemática já sobre fogo no cerrado, alguma coisa. Tem o pessoal que trabalha com isso. Você vai ver que em organismos aquáticos e semiaquáticos isso é muito baixo. Você falou exatamente sobre tartarugas lá, deu exemplo, mas eu acho que de forma geral dá para levantar um pouco a bola sobre isso também. Porque a gente já tem indícios, até eu já comentei com o dealer, assim, eu não vi muito publicado que peixe, por exemplo, a gente tem épocas do ano que queima muito e entra muita cinza, dá uma matação de peixe gigante, né, dealer? A gente sabe. E a gente não tem tanto artigo publicado com essas evidências de efeito de fogo sobre organismos aquáticos e semiaquáticos. Então, acho que é mais uma bola para você levantar aí no seu trabalho. Pode falar, Ed. Só complementando, a Letícia Gomes, ela fez um trabalho de revisão do fogo, eu acho que você não citou a Letícia, eu acho que vale a pena dar uma olhada, que ela mostra as lacunas de conhecimento a respeito do efeito do fogo. Então, eu não sei se tem essa lacuna, eu não vi o trabalho na íntegra, mas ela diz, olha, o que falta ainda a gente saber sobre fogo, nessa ampla revisão que ela fez, a Letícia Gomes. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Falar de fogo, do histórico do fogo no cerrado hoje é imperativo que leia-se alguns trabalhos da Letícia, porque ninguém tem feito trabalhos tão completos e tão atuais, em escala geográfica maior, do que a Letícia, né? Claro, ela e a professora Mercedes e outras pessoas. E só para complementar, aproveitando a deixa do Brasil, aquela conclusão, aquela frase final no seu resumo, eu não recomendaria uma frase como aquela, porque você está desmerecendo o seu trabalho. Você está deixando para o resumo, a cereja do bolo do seu trabalho é a necessidade de fazer um novo estudo experimental. A cereja do bolo do seu trabalho não é essa. No final, no resumo, eu colocaria o que de importante, qual é a conclusão principal de relevância do seu estudo. Tá? Beleza? Obrigada. Aí uma coisa aqui que eu não tinha notado, obrigado também, Ed, porque a gente vai avançando. Eu vi que na hora que eu falei da última frase do resumo, o Ed também reagiu visualmente lá. Não, porque não é à toa, né, que ele foi meu professor por tantos anos, né? A gente aprende alguma coisa, né? Sem dúvida, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha levantado a bola e o Ed complementou sobre a possibilidade que eu já falei lá no início, mas aqui só reforçando para o resumo do artigo, de usar melhor essa questão de ter duas espécies que têm características diferentes na introdução. E aí eu não deixei anotado aqui, mas eu concordo com o Ed, que com a base teórica que você já tem, com poucas coisas que você encaixar, você pode fazer talvez uma predição sobre isso. Lá no seu trabalho. Eu não anotei isso, então por isso eu estou reforçando de forma falada, mas eu acho que é possível. E eu acho que vocês até já testaram isso de várias formas. É só uma questão de arrumar um pouco sobre isso. E aí eu vou pular lá para a sua metodologia agora do artigo propriamente dito. Então, eu não vou falar novamente sobre sua coleta de dados, toda aquela parte que eu já contribuí na qualificação, eu acho que melhorou bastante. Eu vou falar apenas algumas coisas aqui, mais na análise de dados. Vou falar antes, só para brincar, mas que assim, é por causa do Leandro que eu tô com vontade de matá-lo, que ele me fez estudar o tal da interação aí. Pronto, falei agora. Continua, Léo. Esse povo chato, né, Diller? Mas aí, para valer o trabalho todo que teve, eu acho que apesar de não ter grandes efeitos da interação, logicamente, a gente discutiu isso na qualificação, faz sentido pensar que o aumento de foco de incêndio podia ter alguma correlação, coisa com a temperatura. Não porque, igual a Betânia explicou muito bem, não porque o incêndio vai aumentar a temperatura, porque a temperatura é uma coisa em escala maior, o incêndio acontece. Mas, ao contrário, pode acontecer em períodos mais quentes ter mais incêndios. Então, eu acho que estudar essa interação e mostrar que ela não aconteceu, eu acho que foi importante e foi uma melhora significativa na parte de análise.
Perfeito, Leandro. E brincar assim, você viu que eu e a Betânia estudou muito isso, mas essa interação, ela existe. Eu acho que um é por causa da natureza dos dados, né? Um escala aditivo e outro escala vai dar uma hora que vai dar uma interação assim, né? Tudo bem. Agora, significado biológico nisso, cara, É muito eu não complexo. vi. Mas aí que eu acho legal, assim, eu sou do time que eu acho que assim como vocês fizeram, a gente tem que colocar esses pepinos, escrever, se tiver, igual vocês escreveram um parágrafo lá falando que parece que não teve, eu acho que mexer nesse tipo de coisa é importante, porque amanhã depois algum geniozinho da matemática aí pega trechos como esse e resolve nossa vida com essas questões, né? Eu acho que é muito relevante ter esse tipo de coisa. Mas aí, em especial, uma coisa que a gente comentou também na qualificação que você fez, você colocou as praias como efeito aleatório. Porque eu lembro que você tem mais de uma unidade amostral por praia, né? Uhum. Aí, na qualificação, você me explicou bonitinho isso e a gente concluiu que seria importante para evitar que as praias fossem a característica da praia que a gente não conseguiu medir, o histórico, outra coisa, esteja influenciando. Eu acho que está tudo correto, mas eu... Vai voltar, só espere. Por quê? Cortou, Leandro. Na hora que você ia dar dica, Tá, cortou. voltou agora? Eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho melhor do porquê que as praias entraram como efeito aleatório. Porque, assim, para mim está muito claro, porque eu já participei da qualificação, mas eu acho que uma frase lá pode ser interessante em colocar aqui. As praias têm históricos diferentes, tem mais de uma unidade por praia, e por isso vocês queriam ver se, colocando efeito aleatório, se isso não podia enviesar, e aparentemente não enviesou. Pode falar, Ed. Eu tenho até uma pergunta relativa a isso. Por que você não comparou algumas métricas das praias? Eu sei que você está testando o efeito das mudanças no uso da terra e do fogo e da temperatura sobre os atributos biológicos dessas duas espécies. Você não comparou as métricas porque você não tinha essas métricas, tipo frequência de fogos no buffer, naquele buffer de 5 quilômetros, se elas estão cercadas por vegetação natural ou não. Eu sei que a sua pergunta não é as praias são diferentes, mas se você comparasse as praias, tivesse alguma métrica para comparar, você poderia ter sustentação para as suas discussões, porque você cita sempre duas praias como foram aquelas que mais houve efeito. Ok, você viu o maior efeito, mas por quê? Aí eu pergunto, vocês não fizeram as comparações porque não tinham as métricas ou não? Não tem nenhuma medida assim de frequência de fogo ao redor dessas praias, tamanho da praia, não tem nenhuma métrica. É que a gente não fez, que a gente não pensou, né, Betânia? Vamos ser Não pensou. sinceros, porque as métricas a gente produz, né, Ed? Uhum. Então, Chegou a pensar. então, Leandro, depois você se vinga de mim na minha fala, você me interrompe tanto que você quiser. Tá? Mas, Nada. mais uma vez, não é porque eu gosto da Letícia, é também por isso, mas a Letícia domina a ferramenta do MEP Biomas Fogo, que ela consegue fazer a frequência de queimadas desde 1985 até agora. Então, as diferenças entre essas praias podem estar muito além, talvez não é a sua pergunta, mas elas vão fortalecer sua discussão. Perfeito. Né? Eu acho que, e os dados do MEP-Bioma são bem bons, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas Perfeito. existe essa ferramenta que você consegue fazer o resgate histórico do fogo desde 1985 até agora. Aí você fala, olha, eu observei efeitos de curto prazo, mas eu também posso sugerir que há efeitos de longo prazo. Essas praias que mais multiplicaram são aquelas que têm mais efeito do fogo nos últimos 50 anos. 50 anos. Né? E ela tem uma métrica que ela diz onde o fogo tem maiores efeitos com base num monte de características do fogo. Só uma sugestão, a Letícia ainda está publicando esses dados, alguns já estão. Eu acho que vale a pena, inclusive até
convidá-la para dar uma lida, quem sabe ela colaborar com essa parte, vocês decidirem, se vocês decidirem, estender as perguntas de vocês para uma janela temporal um pouco maior. Não, mesmo e ela assim, é ótima. É interessante, porque você pode ter um efeito, né, histórico que a gente não está pegando. Vamos supor que essa diferença que a gente achou entre as praias se deve, por exemplo, a uma menor quantidade de fogo. Se a gente tem um histórico disso, dá para correlacionar, né? Então, assim, expande a discussão. Não Isso pode entrar como uma variável preditora, porque você tem o histórico do número fogo. da severidade do fogo nos últimos 85 anos. Aí você vai ver um efeito de longo prazo. Olha, o que a gente está percebendo agora é só um frame, só uma parte de toda essa história que vocês estão querendo contar. Perfeito, show de bola. Eu Cortou. Análise de paisagem, e tem tipo os índices que a gente faz, realmente pode ter uma ideia temporal da frequência de incêndios, pode ser uma preditora interessante. Mas deixa eu seguir aqui. Aqui lá nos seus resultados, Betânia, você está me escutando? Sim, tá, estou escutando. Tá. Lá nos seus resultados, eu coloquei uma coisinha aqui só por curiosidade / pensando na escrita mesmo. A sua primeira frase dos resultados tem lá: um total de 86.361 ovos foram monitorados no período. Desses, cerca de 91% ou tanto resultaram na formação de filhotes vivos e apenas 9% se mostraram inviáveis. O que me pegou foi esse apenas. Esse apenas é porque, na sua interpretação, 9% é um número baixo, ou esse apenas realmente com o que a gente já sabe de trabalhos de ovos, ele é baixo? Eu estou falando isso porque, dependendo da régua, é uma palavrinha apenas, é apenas uma palavrinha apenas. Mas, como exercício mesmo de escrita, eu queria saber se esse apenas é um apenas baseado no que tem na literatura ou é só porque é 9%? No caso aqui, eu acho que eu vou tirar, porque dá a impressão que é uma quantidade grande, né? 6.527 ovos enviados é uma quantidade bastante grande, então eu acho que seria ideal eu tirar, porque isso vai dar uma impressão que eu ainda acho que é pouquinho só a quantidade do impacto que a quantidade de ovos está tendo durante esse período, no caso. Eu acho que eu vou tirar, porque eu acho que vai dar uma impressão. Porque, na verdade, não foi só porque é 9%, né? Geralmente, todo o trabalho que a gente vai olhar, geralmente, a quantidade de ovos inviáveis que podem acontecer são bem mais maiores do que essa, né? No caso, apesar do projeto ser um projeto bacana, que ele monitora no ambiente natural, eu acho que a forma que eu coloquei não ficou muito bacana. Eu vou retirar. Mas pensa o seguinte, olhando, essa pergunta é importante, Betânia. Na literatura, o que você já leu, você acha número de ovos inviáveis maior ou menor que 9%? Olha, eu acredito que, pelo que eu já li, já tem trabalhos que teve mais, só que geralmente com projetos que retiram esses ovos do seu ambiente natural. No caso, o projeto que a gente está trabalhando é no ambiente natural, né? Então, a escala de quantidade foi menor aqui. Então é interessante ver isso, porque, por exemplo, se os trabalhos que, por exemplo, que você leu e que pegou os ovos e levou para uma incubadora, a taxa de mortalidade e inviabilidade do ovo é maior. Por exemplo, tem um trabalho que eu li, se eu não me engano, é num projeto chamado Pé de Pincha, que aconteceu dos ovos. Aconteceu uma catástrofe com bactéria nos ovos e teve uma perda muito grande, entendeu? Uhum. Então, aqueles ovos do projeto que retirou os ovos do seu ambiente natural e levou para o cativeiro, teve uma perda muito maior do que no caso nosso, com relação a isso. Tá, não, é só para a gente entender mesmo, porque isso aqui, a pergunta do Leandro é muito boa, porque assim, ela é baseada em quê? Literatura ou em coisa? Então a gente não sabe. Aparentemente é 9%, dependendo
Vamos pensar em termos evolutivos. Uma mortalidade de 9% não pode ser pequena. Se ela for constante no tempo, ela pode extinguir uma espécie. Você entendeu o ponto? Se uma população, né, diminui o recrutamento sistematicamente nessa porcentagem, pode levar à extinção. Então, assim, acho que nesse caso, Leandro, para responder, foi erro de escrita nosso mesmo, né? Que a gente achou... Não, e aí eu entro em outro ponto. Eu estou falando porque eu já peguei uns revisores assim que, meu Deus do céu, né? Todo mundo, talvez, na vida já pegou. Porque, assim, até pensando lá na frente, falar, se o número de ovos inviáveis é muito baixo, então esses efeitos vão ser muito baixos, porque não, se tivesse uma inviabilidade grande, a gente tem mais força para buscar o que está tornando inviáveis. Eu falo que lá na frente isso até, talvez de certa forma, ele enfraqueça um pouco o poder do seu resultado do artigo. Porque se não tem problema, a gente investigar as causas, perde força comparado de quando tem problema. Sabe qual é o impeditivo disso, Leandro? É porque não se tem essa proporção de ovos em condições mais preservadas. Você não tem essa informação, né? Nem é culpa sua, Betânia. Mas, infelizmente, é um grupo que não se tem muito. Agora, de repente, vale a pena, Betânia Diller. A professora Adriana Malvasi, ela não tem publicado muitos artigos nos últimos anos, mas ela tem uma base de dados gigantesca de dados justamente desses dois grupos, que é a tartaruga da Amazônia e o tracajá. Eu não sei se você não citou muitos trabalhos dela no texto, eu só vi um trabalho citado no texto, mas vale a pena dar uma olhada no Lattes da professora Adriana Malvasi, do Portelinha, que trabalham justamente com essas espécies e na bacia do Araguaia, só que pelo lado do Tocantins. Se você vai continuar daqui trabalhando com esse grupo, eu não sei se vai, espero que continue, né, no doutorado por aí, não sei, mas é uma parceria boa de se fazer, viu, com a professora Adriana Malvasi e com o Portelinha. Não sei se vocês os conhecem, são boa gente até. Pois é, eu entrei em contato com ela até pedindo sugestões, mas ela não respondeu. Pode ser que eu tenha usado algum e-mail dela que ela não usa, mas eu peguei bastante coisa deles para ler, sim, sabe? Mas, eu tenho o contato dela, se você quiser eu passo para vocês, o WhatsApp. Agradeço, valeu demais, Ed, valeu demais. Aí, seguindo aqui, lá já na sua tabela de resultados dos modelos, já seguindo para os seus resultados, confirma uma coisa para mim, que eu acho que, pelo que eu olhei aqui, para uns trabalhos que eu tenho com a IC, aquele R²C que você tem, ele é a explicação dos preditores fixos que você tem. Sem o efeito do tipo de praia e sem o resíduo. É isso, né? Isso mesmo. O R²C. É semelhante à interpretação de um R de Pearson ou coisa assim. Ela é a explicação dos modelos. É isso mesmo, né? Acho que a Betânia caiu. Ou então ela conseguiu... parece que ela caiu. Caiu? Para mim, ela está aqui ainda, Ed. Ah, estou aqui. Então, que a gente está meio... Sim, exatamente isso mesmo que você falou. Tá. E aí, ainda em relação a esses modelos, para eu pegar o gancho, tem duas coisas que eu deixei anotado. Primeiro, que me pareceu que você tem valores de explicação dos modelos muito melhor com uma espécie do que com a outra. Uhum. Para a tartaruga da Amazônia, a resposta foi melhor, e para os tracajás a resposta não foi tão boa. Apesar dos tracajás ter modelos significativos, maior, ajustados, o tamanho dos efeitos são bem pequenos. E aí isso reforça um pouco aquela nossa conversa lá do início,
porque aí levantando a bola é muito mais fácil de você discutir aí na frente, de amarrar. É só pontinhos para serem amarrados. E aí uma coisa uma dúvida aqui, eu já fiz uns trabalhos com os GLMs, que são um pouquinho mais complexos, e o que normalmente os revisores têm pedido? Para pegar os preditores mais importantes, pegar os dados brutos e apresentar algumas figuras. Eles colocam com os dados mesmo, ou XY, ou com boxplots, coisas assim. Em algum momento, você, mesmo que experimentalmente, teve a curiosidade de colocar em algum gráfico essas preditoras mais importantes. Eu sei que nos modelos elas têm as interações de uma com a outra, mas eu falo visualmente com os dados brutos para visualizar o que os modelos estão refletindo. Não, eu não cheguei a rodar nesses modelos, não, para poder ver. Só não cheguei a fazer esse teste, não. Não, eu falo assim, às fazer, vezes, até para pegar o público que não entende nada, porque assim, esse grupo tem muita gente que gosta e trabalha. Aí pensa que tem aquele pessoal que trabalha muito e que vai ler o seu trabalho, ele vai precisar talvez de um gráficozinho X e Y que tenha lá frequência de incêndio, número de ovos inatos ou coisa assim. Talvez pegar as variáveis mais importantes e tentar com os dados fazer algumas figurinhas. Pode valorizar. Até você pode fazer uma pranchinha, né? Que são várias coisas, colocando umas figurinhas para representar. Não é algo obrigatório. Eu acho que os modelos estão bem bonitinhos, está bem feitinho, mas eu acho que talvez possa valorizar e democratizar um pouco mais os seus resultados. Obrigada, eu vou conversar certinho sobre isso, então. Aí, aqui já falei. E aí eu tinha anotado aqui sobre reforçar essa parte dos tamanhos de efeito, né? Desses tamanhos de efeito entre os diferentes, eu acho que dá para reforçar, para amarrar aquilo. E lá no final me surgiu uma dúvida, que lá no finalzinho do finalzinho, vocês fizeram algum teste que testaram a correlação entre as preditoras? Mas em que sentido? Para avaliar a colonialidade, essas coisas? Colonialidade entre as preditoras? Fizemos, se eu não me engano, a gente fez sim. Não, pode até estar no texto. É que eu olhei rápido, eu não vi. Sim, mas eu acho que como tem umas... Ele está em algum lugar... Qual teste que vocês fizeram? Você lembra? Deixa eu ver aqui. Tá. Enquanto ela olha, Brasil, se fizeram, é bom até citar isso no material e método, só para deixar... Não, eu acho que até está no material e métodos, é porque agora me falhou, eu não deixei anotado. Tá sim, no material e métodos que tá essa parte. É só olhar aqui onde é que Não, mas nem precisa, Betânia, é só para eu pegar um último ponto, que é uma coisa que vocês vêm falando lá naquele parágrafo que vocês falam do erro tipo S, que me chamou a atenção disso. Porque essa questão que vocês estão falando a gente sabe que, teoricamente, anos mais quentes devem ter mais incêndios, teoricamente. Mas isso não está correlacionado e vocês testaram. E aí, a questão que vocês falaram do erro tipo S é o argumento, né? Eu nem estou falando isso para você escrever nada, mas mais para que é a forma que eu entendi as coisas conversando de forma convergente. Anos mais quentes devem ter mais focos, mas tem outras coisas que aumentam. Só que como são escalas diferentes, quando você mede lá embaixo, essas coisas não são correlacionadas. Não necessariamente. E eu acho que aí aquele parágrafo do erro que vocês colocaram, ele conversa muito bem com os resultados de não ter correlação entre essas duas variáveis, por serem variáveis
mensuradas numa escala talvez diferente. É só esse ponto para falar que eu acho que faz total sentido aquilo, pensando também no resultado dos dados. Porque se eles ficassem correlacionados estatisticamente, aí seria mais difícil de justificar aquilo. Mas se alguém reclamar daquele parágrafo, vocês têm um indício matemático de que eles não são correlacionados. Tá, a gente fez, eu acabei de olhar aqui, a gente verificou os pressupostos de normalidade dos resíduos, homogeneidade da variância, linearidade e overdispersão através do pacote Drama. Tá, mas eu acho que o Trama, não sei se ele vê a colinearidade entre as preditoras. Mas isso depois dá para olhar com calma. Eu vou olhar com calma, se eu não me engano, a gente fez sim. Porque a última vez, se eu não me engano, vocês fizeram essa observação. Eu acho que foi até o Fabrício, acho que nem fui eu. Foi, por isso que a gente... Não, aí se caso não estiver, principalmente pensando numa possível crítica lá na frente, coloca bem específico que vocês testaram a colinearidade, para isso ser uma possível defesa lá na frente do argumento de vocês. Beleza. Gente, era isso. Desculpa se eu falei demais aí. Não falou demais, não. Deixa eu aproveitar e deixar claro que a gente testou, como testou. Tá, vamos fazer isso sim, Leandro. Obrigado. Obrigado mesmo. Agora é para falar, agora é para terminar. Não, era isso, gente. Já estou entregando aqui. O Ed agora fica à vontade. Eu tentei, como eu já participei da qualificação, Ed, eu já passei por várias discussões, né? Então eu fui nos pontos que eu acho que talvez possam ajudar aí de agora para frente. Ô, chefe, obrigado mesmo. Essa ideia aí que você e o Ed estão levantando, principalmente de usar a questão biológica das espécies para criar predições, ela é muito legal. Porque, assim, a gente está aprendendo à medida que a Betânia foi estudando, trouxe o desafio, fui aprender sobre tartaruga, né? Apesar de estar na água, não é peixe, né? Então, a gente tem que pegar e literalmente estudar. E a questão é a seguinte, que mais me chamou a atenção, eu acho que, apesar de esses bichos aquáticos usam o mesmo território para desovar, o hábitat da tartaruga da Amazônia é muito mais seletivo que o hábitat do tracajá. Então, acho que o caminho que a gente vai ter que discutir é esse, Betânia. Então, isso tem, assim, dentro da praia, a tartaruga da Amazônia não usa qualquer lugar. Já o tracajá, ele é super generalista. Então, acho que dá para explorar isso com uma predição que um pode estar mais ou menos exposto ao fogo por causa disso, tá, Betânia? Só para não deixar perder a ideia, que eu acho que isso dá um avanço teórico muito interessante. Tá? E assim, não está difícil para a gente fazer a predição. É usar a informação que a gente tem, reorganizá-la para deixar isso mais claro. Tá bom? Só para não perder. Ed, obrigado, cara. Desculpa ter intrometido. Para eu não perder a ideia. Para deixar gravado. Tranquilo. Meu amigo, a ré é sua. Fica à vontade. Tá bom. Obrigado. Antes de mais nada, Betânia e Dília, eu queria agradecer, né, e depois parabenizar pela qualidade do trabalho, né? E eu sempre digo que a qualidade do trabalho passa pela qualidade do candidato ao título, né? Eu conheço você, Letícia, Betânia, há muito tempo, fui professor seu de graduação, de pós-graduação, e agora que estou aqui na sua defesa, né? E eu vi uma melhoria muito grande na sua capacidade de apresentação. Da escrita eu não posso julgar tanto assim, porque eu não li muitos dos textos seus, né? Mas a qualidade da apresentação só tem melhorado. Então, eu acho que você está no caminho certo, e se está pensando em abandonar um barco, não abandona não, continua no meio acadêmico, que você tem perfil para o meio acadêmico. Não basta ser inteligente, capaz, tem que ter perfil para o meio acadêmico, e nem todos têm esse perfil, né? E por que eu acho isso, Betânia? Primeiro, porque você faz tudo com muito zelo. Desde a graduação, eu vejo você muito zelosa. É uma palavra de velho já, né? Zelo. Mas, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente faz, tem que ser com zelo e com interesse. Eu vejo isso em você. E eu noto muito isso quando a gente está perguntando para o candidato, você percebe que ele está prestando atenção no que você está falando e não torcendo para esse momento acabar, né? Então, eu acho que você tem muito perfil para o meio acadêmico. Espero que você esteja querendo fazer o doutorado, continue no meio, né? Parabéns.
tanto pela qualidade da apresentação quanto pela qualidade do trabalho, né? E a apresentação mostra essa sua suposta segurança na apresentação, mostra que você preparou. Você pode até estar nervosa, mas é sinal que você preparou. Isso tem a ver com o zelo que eu falei, né? Só uma pergunta, esse trabalho seu é fruto do Covid? Vocês tinham o plano A, ele virou plano B, porque vocês não podiam ir por campo, ou não? É o plano A. Ah, é o plano É o A. plano A. Não, se fosse um plano B, eu ficaria feliz, porque o que a gente tem visto com o Covid nos últimos tempos, Betânia? Muitos trabalhos que não seriam realizados foram e deram excelentes contribuições. Trabalho de compilação de dados, que parece que é fácil, trivial. Não tem nada de fácil, de trivial em trabalho de compilação. Achei até que fosse efeito colateral do Covid, que as pessoas começaram a compilar dados que não podiam ir para o campo, né? Eu gostei muito da descrição da biologia dos bichos. Eu acho que, talvez, para a sua para dissertação, talvez valha a pena fazer uma descrição e colocar nos anexos, tal, material suplementar, esse tipo de informação é importante. As revistas estão chatas em relação ao tamanho, mas poderia colocar em material suplementar. Por incrível que pareça, um autor já pediu para a gente colocar informação de fisionomia do cerrado no material suplementar. Nós tínhamos 6. Me surpreendeu, e a gente colocou e ficou bem bacana. Pensar nisso, porque as informações são parcas em relação a esse assunto, né? Eu me contive para não falar em muita coisa quando o Leandro falava, mas quando a gente está fazendo GLM ou GLMM, eu fui convencido pelo Divino e pelo Leonardo, que são ex-alunos nossos, selecionar aquelas variáveis ou aquele modelo que tem maior efeito e apresentar o gráfico da associação entre a variável e o efeito. Porque eu acho que o seu trabalho sim, tem muita tabela, mas assim, essa apresentação visual do modelo, o Leandro sabe fazer isso muito bem, talvez não sei o Diller, seleciona aqueles variáveis, aqueles modelos que são melhores e apresenta os gráficos. Você vê claramente se, por exemplo, a taxa de mortalidade aumenta ou diminui com a temperatura, ou com a frequência do fogo. As tabelas são legais, mas essas apresentações numéricas elas não são muito intuitivas em termos de apresentação e interpretação dos resultados. Eu recomendo fortemente. Eu não sei fazer, como diz o Chicó lá, só sei que é assim, né? As pessoas que sabem fazer, fazem, fica muito legal. 2 trabalhos nossos têm a apresentação esquemática, assim, o gráfico da relação do efeito, fica muito legal. É melhor de se visualizar, então eu recomendo isso para você, tá? Conversar com o dealer, eu não sei se o Leandro está envolvido no trabalho, ou o Luciano também, que manda muito bem. Faça isso, faça um teste para ver se a visualização dos resultados fica mais amigável, mais assimilável e vai melhorar suas ideias até para discutir. Essa é a minha opinião, né? A gente sabe, Betânia, que essas tartarugas elas são não só carismáticas, elas são muito culinárias também, né? O pessoal das cidades gostam de comê-las, muito, até de maneira preocupante, né? Nessa organização que você deu os dados para vocês, não tem nenhuma informação da taxa de mortalidade por predação humana? Não tem nada? Não. Não tem essa informação. Só Se tivesse, seria muito legal, né? seria bastante interessante. Uhum. Porque eu pensei, talvez podia colocar isso no seu modelo, efeito da predação, né? Sei lá, de que forma. E outra coisa, você tem o tamanho dos adultos? E eles medem também o tamanho dos adultos ou não? Não, eles não chegam a medir e nem a pesar, no caso. As informações que a gente tem ainda é um pouco meio o geral, né? A gente não tem as informações mais específicas de cada uma das tartarugas. É realmente uma pena, né? Porque você falou em tamanho ótimo do ovo, né? Mas pode também ter o tamanho ótimo do adulto. Eu não sei se existe essa expressão, porque às vezes o efeito está sendo sentido nos ovos e nos jovens em função do efeito sobre o tamanho e desenvolvimento dos adultos.
Pena que não tem. Eu achei que eles tivessem essas informações, Pois, porque se vocês tivessem, ia ser muito legal. ô Ed, Né? aí você já levantou a bola, deixa eu entrar no seu argumento. O Ed, é engraçado que apesar de ser um bicho carismático, tudo que eu pude ler até o momento sobre ela, assim, o monitoramento, ele é muito primário. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque dá um trabalho danado e eu não quero desvalorizar o monitoramento das pessoas que as pessoas fazem, certo? Mas, assim, o que eu vi nessa brincadeira, que foi, Betânia, eu acho que uma contribuição boa que a gente pode dar é começar a pensar em alternativas de melhorar esse monitoramento com coisas simples, né? Talvez não necessariamente, mas fazer uma amostra, por exemplo, de pegar lá 20 tartarugas e medir, pegar o ovo e pesar, sabe? Porque esse dado que vai permitir a gente gerar predição ecológica de melhor qualidade. Então, assim, eu fiquei realmente assim com um quero mais para trabalhar, porque eu vi muito potencial nesse sentido, de melhorar a estrutura de monitoramento localmente, mas uma proposta de monitoramento que seja mais efetiva, de fato, para a conservação desses bichos. Porque não tem, Ed. Eu estava evitando de fazer essa pergunta para a Betânia, porque às vezes pode deixar constrangido, mas você vai fazer o doutorado, seguir nessa área? Olha, Você se eu pretende? conseguir essa oportunidade, eu quero sim. Então, você tem, nossa, você já tem assim, um monte de Manda. dados interessantes, é só pegar essas perguntas novas e implementar, vai ser muito legal. E eu esqueci de falar, esse trabalho, se você publicá-lo quanto antes, ele vai ser muito citado, não se tem nada sobre o assunto, apesar dessas falhas de coleta, essas limitações de coleta, né, eu acho que está muito a contribuir. Em um dado momento, você diz que há poucos estudos sobre a ecologia dessas duas espécies, né? Eu queria retomar aqui a importância, talvez, já que você vai dar continuidade, de conversar com a professora Adriana Malvaz. Ela tem muita informação sobre isso. Parece que estou sendo insistente, né, Dile? Mas o trabalho que eles fazem é maravilhoso, Betânia, maravilhoso. Acho que ela passou a vida inteira coletando dados sobre esses dois grupos. Então, é uma boa oportunidade de parceria, né? Repetindo também, eu recomendo você dar uma olhada nos estudos da Letícia, porque além de ela estar fazendo trabalho das mudanças promovidas pelo fogo, ela está pensando em fazer modelos futuros. Então, você pode ver o passado, o presente e um possível futuro dessas populações, né? Estou falando mais rápido aqui, porque algumas coisas eu já falei, né? A pergunta, por que você usou os dados de fogo do INPE e, assim, e não, melhor, você não pensou em os dados do Map Biomas Fogo, que são esses dados que já têm sido coletados? Você sabe se tem diferença na frequência de medidas? Você chegou a olhar os dados do Map Biomas Fogo ou não? Não, eu não cheguei a olhar. E durante a conversa que a gente teve, no momento pareceu mais ideal a gente usar a forma que a gente usou. Mas é uma opção bacana agora que você está falando, que dá para a gente futuramente, né, olhar melhor. Eu recomendo que para o futuro, agora o trabalho está pronto, os dados são confiáveis do INPE, mas pense em dar uma olhada ou ir aprender a usar o banco de dados do Map Biomas Fogo, porque dá para calcular umas métricas muito legais, que aí você pode ter uma outra variável quantitativa para incluir no seu modelo, entendeu? Eu gosto muito de tentar usar variáveis quantitativas para incluir no modelo, né? Então, eu sei que você é muito esforçado, então dá uma olhadinha lá no site do Map Biomas Fogo, pode te ajudar daqui para frente, né? Eu não estou dizendo para você usar isso na sua dissertação, não é isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a semana passada eu estava dando aula de estratégia de história de vida, né? E de espécies generalistas, especialistas. E foi tocado aqui no assunto que você tem duas espécies do mesmo gênero.
só retomando aquele assunto do Brasil, uma herbívora, outra onívora, uma com reprodução numa época, outra no outro, talvez vale a pena dar uma olhada, olhar para a ecologia dessas duas espécies que você tem, para fortificar, para solidificar a sua discussão. Por que a tartaruga da Amazônia, aparentemente, no meu entendimento, pelo que eu vi até agora, sente mais os efeitos do fogo e das temperaturas, né? Tentar dar uma olhada para a biologia dessas duas espécies, né? E tentar colocar isso tanto no final da sua introdução, justificar por que você está trabalhando com as duas espécies, quanto dar um caminho ou uma proposta de por que uma espécie está sendo mais afetada do que a outra. Né? Eu acho isso muito interessante, tentar ao menos fazer isso. Eu não sei se você vai ter essas informações todas, né? Mas dá uma buscada nisso para dar uma melhorada, porque do que eu vi, de todo o seu trabalho, que está bom, quase pronto para a submissão, eu acho que você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo na discussão. Né? Um pouquinho mais de tempo na discussão. Vale a pena dar uma olhada nessa questão da biologia das duas espécies e tentar usar isso como um argumento na sua discussão, tá? Outra coisa que eu vi no seu trabalho, eu não sei se isso está exatamente lá no texto, mas quando você foi falar de efeito do fogo sobre répteis, você usou exemplos das florestas de ambientes temperados, das florestas, né? E falou, a comparação é complicada porque a gente está falando de ambientes temperados e tropicais. Realmente é complicado. Mas o professor Guarino, ele tem um trabalho, ele monitora lagartos lá em Brasília, em áreas de florestas, eu acho que há mais de 20 anos. Ele tem uns trabalhos que testam o efeito do fogo sobre as populações de lagartos. Já que você optou, eu achei uma boa opção, ver o efeito do fogo sobre lagartos, já que você não tem para tartarugas, e já que você acha que é complicado comparar ambiente temperado com ambiente tropical, recomendo que você dê uma olhada nos trabalhos do Guarino para ver se ele tem alguma coisa. Entendeu? É bem próximo, é no Cerrado, é claro que não é um rio de... Ele trabalha com mata de galeria, você com mata ciliar, mas já que você quer estar, tenta dar uma olhada. Deve ter alguns trabalhos dele, ele deve citar alguns trabalhos que falam desses efeitos. E o professor Guarino também orienta trabalhos com tartarugas, já. Tá? Às vezes nem se toca de procurar um trabalho do professor Guarino, que trabalha mais com lagartos e cobras, né? Mas eu acho que você vai encontrar uma boa literatura lendo os trabalhos do professor, alguns trabalhos do professor Guarino Colli. O Dilermando conhece, acho que você também, né? Então, dá uma olhada nisso, por favor. Uma última pergunta, comentário, não sei. Qual a janela temporal dessas coletas suas? Nós temos dados de 2006 a 2021 que a gente trabalhou, mas eles continuam coletando. No caso, esse ano, com certeza, eles vão fazer coleta, né? Então, já vão ter informações para 2023 também. E eu sei que não é objetivo do seu trabalho, mas você tem informações de cada período reprodutivo dos bichos, dos duas individualmente para cá? Sim. Nossa. Nós temos uma planilha mãe que possui as informações brutas, né, de cada praia. E aí a gente fez um compilado geral, né, para uma planilha mãe, no caso, para nós corrermos os nossos dados. Então, Betânia, olha uma outra oportunidade futura que você tem, já pensou? Ver como que está acontecendo a mudança no uso da terra, nas frequências de queimada e no sucesso reprodutivo desses bichos ao longo do tempo, né? Então, se dá para fazer muita coisa com esses dados, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que me passou batido aqui. Se te perguntarem, só para finalizar, qual é a variável que mais interfere no sucesso reprodutivo dessas espécies? Qual é a variável com base nos seus dados? Que não está muito claro na sua discussão. O que você diria se alguém te perguntar, e aí? Qual é a variável que mais compromete o sucesso reprodutivo dessa espécie? Para mim, aqui, os focos de incêndio, eles apresentou uma influência bem significativa. Mais do que as mudanças na temperatura, né? Sim.
Então, aí se você fizer o GLM com o modelinho do fogo e para aquelas variáveis dependentes, vai ficar muito legal. E fica muito mais claro você dizer isso na sua discussão, tá? Tá bom. Eu acho que era isso. Eu também não sei se eu demorei. Posso fazer um comentário em cima desse último seu, Ed? Sim, claro, claro. Aí é aqueles linkzinhos que eu acho que, elucubrando aqui, talvez, mas se o fogo é mais importante, a temperatura não deixa de ser. E aí tem aquele negócio que uma das predições que a gente tem para as mudanças climáticas é aumento de efeito de fogo, né? O Divino tem os trabalhos sobre isso, que talvez é uma coisa que lá no finalzinho, em algum momento, você pode dar uma garfada também, né? Falando que se o fogo é um problema para a reprodução de algumas espécies, então a gente já tem indícios que as mudanças climáticas devem intensificar isso. Então, de certa forma, de maneira global, a temperatura também deve ter essa influência, mas não nessa escala local que foi até onde a gente conseguiu ver, né, analisado. Isso mesmo. Obrigada pela contribuição. O objetivo seu não é analisar essa variação temporal, mas é uma oportunidade para os próximos passos, né? Porque a gente sabe que tem anos ruins, anos bons, e não sabe se os anos estão se tornando a cada dia piores ou melhores. A resposta a gente mais ou menos sabe, estão se tornando piores, mas a gente precisa mostrar isso, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade tanto aí para frente analisar a mudança temporal no sucesso produtivo desses bichos, né? Acho que era isso, Betânia. Eu queria agradecer o convite. Peço desculpa de novo pelo inconveniente que eu te causei. 15 minutos na pré-defesa, parece que dura um ano, me desculpa. Eu vou preparar o documento, vou ler ele com mais cuidado e mando o documento para vocês com outros comentários além desses, tá? E eu acho legal participar da banca, Brasil, porque aquela parte de mexer na estrutura é valoroso para quem está defendendo. Mas eu concordo com você, a gente demanda muito tempo mexendo na estrutura e discutindo menos as ideias e tal. Então, participar de banca eu acho mais legal nesse sentido, né? Obrigado por ter ajudado vocês e os outros membros da banca tanto na mexer na estrutura que ficou bem bom e vai me dar menos trabalho. E parabéns a você. Vale uma lembrança aí, Ed, que o Fabrício estava comigo na qualificação, acho que ele foi também impecável, assim, ajudou muito a melhorar o texto da qualificação. Esqueci, posso falar só mais uma coisa? Por favor. Eu estou no conselho, estou colando aqui, porque é um nome muito grande, no conselho consultivo lá do Refúgio de Vida Silvestre Quelônio do Araguaia, não sei o que. Vocês tiveram contato com esse, sabem, da existência desse refúgio lá? Parece que eles estão querendo desenvolver novos projetos lá. Refúgio da Vida Silvestre Quelônio do Araguaia e Refúgio da Vida Silvestre Coreixão da Mata Azul. Eles estão procurando parceiros. Eu sou do Conselho Consultivo. Depois, se você quiser, eu coloco vocês em contato. Quem sabe eles já não têm dados sobre isso. Show de bola. Eu acho que é o pessoal do IBAMA que cuida lá também, não é, Ed? É o pessoal da SEMA. O nome da coordenadora é Sani Costa. Sani Costa. É bom saber. Vale a pena. Vale sim. Eu vou passar o contato para vocês. Que é logo acima do parque ali, eu acho que é esse refúgio. E ele já tem feito um monitoramento lá. Inclusive, está no município de Cocalinho, no município de Ribeirão Cascalheira e na sua cidade, Brasil. Boracaia, não, é... Nova Nazaré, rapaz. Nova Nazaré, a capital. Nova Nazaré. E é isso, Betânia. E se eu pudesse dizer alguma coisa para finalizar minha fala, eu diria: o seu trabalho está bom, e eu sabia que ia ficar bom porque você é muito dedicado, né? Parabéns. Muito obrigada, viu? Professor Ed, professor Leandro Brasil, pelas contribuições de vocês. Eu tenho certeza que elas vão fazer toda a diferença no artigo que nós iremos publicar. Muito obrigada, viu? Muito grata. Obrigado, Betânia. Obrigado, Ed. Obrigado, Leandro. Agora, vou criar um link aqui separado para eu e Leandro e Ed discutirmos, tá certo? Aí, Ed, vou colocar aqui no chat aqui para nós. Aí a gente entra lá e deixa vou fechar essa sala aqui por enquanto, tá? E a gente conversa lá.
Foi aí. Estou saindo aqui. Foi. Eu vou sair da sala, depois eu entro de novo, tá? Perfeito, tranquilo, Ed.
Tá, 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 tá. Voltamos. Vamos esperar o Ed voltar aqui agora. Ele está voltando. Só um minutinho. Para não ficar, né? Não perder a... Ele vai. Deixa eu mandar o link para ele de novo aqui, ó. Ah, ele entrou. Show. Prontinho, Betânia. Betânia, vamos lá. Já não deixar você esperar muito, não, para você ficar feliz, começar bem a sua quarta-feira. Betânia, né? Conversamos, Leandro, Ed e eu, né? Eu, particularmente, gostei muito das considerações dos meninos e vamos implementar tudo que é possível implementar, vai melhorar muito o artigo, tá? Assim, nessa etapa, enfim, só deixar parabéns para você está aprovada, né? A gente vai fazer pequenas modificações. Muito obrigada, gente. Parabéns, parabéns mesmo, eu vou insistir num ponto que o Ed falou e eu vou reforçar. Uma coisa muito importante que eu vejo em você, e eu não quero que você perca isso nunca na vida, assim, que eu acho que é uma coisa meio que sagrada, é encantamento pelas coisas, e você tem, tá? Então, você brilha o olho na hora que você fala das tartarugas, brilha o olho, e isso, não perde isso não, porque isso é uma coisa que como posso dizer, é um norte de vida nosso, assim, é você ter esse encantamento, fazer. Dificuldade, todos vamos ter, o Ed teve na hora que estudou, o Leandro teve, eu tive, mas eu acho que assim, a gente não pode perder esse brilho, porque esse brilho que faz fazer as coisas gostosas, independente assim, que faz a vida gostosa. Então mantém isso, Fia, né? Então assim, a gente terminou um passo importante, agora a gente vai pegar, produzir o documento, deixar na biblioteca, produzir o artigo, e saber que agora, assim, é uma etapa concluída e vai abrir outra agora, que espero que seja em Barra do Garças, né? Você passar aqui uns 6, 7 meses com a gente, trabalhando, para a gente deixar o doutorado realmente num nível, assim, de chegar, se tudo correr bem, com um recurso aprovado, com uma ideia boa para ser trabalhada, tá? E aí, se tudo correr, se tiver com bolsa, pode ser em Chavantina, pode ser em qualquer lugar, né? Que a gente, mas assim, vamos trabalhar nisso agora, tá? Parabéns e vamos que vamos. Obrigado por tudo. Parabéns, Betânia. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi Muito não. obrigada, professor. Desculpa por cortar você, professor Ed. Muito obrigada mesmo, gente. É uma sensação indescritível. Vocês já passaram por isso, então vocês sabem como é que é esse É bom, é sentimento. bom. Muito obrigada. O que eu ia te dizer, Betânia, é que muito provavelmente vai abrir a seleção para o doutorado no nosso programa agora em julho, com bolsa. Então, é uma forma de te incentivar, se você quer seguir, em julho, já vai ter uma seleção, tá? E já começar a preparar o projeto, Uhum. né? Parabéns. Show de bola. Parabéns. Obrigado, filha. Agora pode ir lá comemorar, juntar a turminha para bater um papo. Felizmente a gente está longe, mas como se diz, convite e vontade para Chavantina não falta, né? A gente tem que A gente ter a aceita, oportunidade, né? a gente aceita iFood aqui pro Lecéia, né, Dile? Também, achei. Ainda mais na noite que tem atividade, né, Leandro? Se tiver um iFoodzinho chegado lá, vai ser bom, cara. Olha aí. Muito obrigada, gente. Ó, não tem Tchau, palavras para poder Betânia. descrever. Muito obrigada e Vem cá. venha o artigo, né? Isso Tem gente aí. que Tchau, apareceu tchau, aqui. Dá pessoal. tchau para todo mundo. Oi? Tchau, Sofia! Tchau, Sofia. Tchau, Sofia. Parabéns, Betânia. Obrigada. Tchau, pessoal. Vai lá. Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Sofia. Ed deu tchau para você. Até mais, gente. Acabamos, filha. Graças a Deus. Mais uma aluna